E as aulas continuam, concorda? Hoje nós temos uma revisão solicitada por vocês em relação à introdução da dissertação modelo Enem e modelo FT, certinho? Então nós temos que pensar o quê? Introdução é justamente a abertura da minha redação, é quando eu mostro a minha tese, quando eu apresento para o corretor um domínio sobre o tema superficial, né? Para essas provas, eu tenho 3 tarefas a cumprir na minha introdução, que é a estrutura do parágrafo de introdução dissertativo padrão FT, né? As 3 tarefas são a contextualização, que é justamente quando você escolhe uma área do conhecimento para começar a redação, essa apresentação do assunto, que eu vou saber como que gera essa inter-relação, e a apresentação de sua tese, certinho? Então, primeiro, vamos para a contextualização. Professor, o que é essa contextualização? Você pode perceber que quando você olha os modelos de redação bem-sucedidos no vestibular do Enem e no vestibular do FT, você sempre localiza no início um contexto para chegar ao tema, né? Esse contexto, por alguns, é chamado de aplicação diária do conhecimento, como vocês conseguem ver aqui, né? Por outras pessoas, também é chamado de repertório sociocultural. As duas expressões estão na grade de correção, tá? Tanto faz, quando o professor fala para você assim, ó, você tem que começar com contexto, com área de conhecimento, com repertório sociocultural, certinho? Professor, por que eu começo com essas informações? Observe que, para você começar o seu texto e conseguir uma nota alta nas competências, tem que pensar o seguinte, ó, na redação padrão do FT, nós temos a competência 2. Professor, o que é essa competência 2? É justamente aquela que trabalha com a aplicação de área do conhecimento. Então, quando você começa a sua redação citando a área, você já tem uma pontuação na competência 2, certo? E, além de fazer essa contextualização, você tem que perceber que este contexto que você escolheu, que pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma teoria física, pode ser um fato histórico, pode ser qualquer tipo de contexto que você queira atribuir ao seu texto. Ele precisa de, posteriormente, ser relacionado ao contexto da redação. Afinal de contas, para você aplicar um fato histórico, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, você precisa de, na sua redação, também trabalhar a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá? Professor, como que eu consigo nota nas duas competências? Acontece da seguinte forma. Se você fizer uma boa aplicação de área, você vai conseguir nota na competência 2, que já é a competência específica para a aplicação de área do conhecimento. Certinho? Bom, professor, eu consigo nota em mais alguma competência, por exemplo, se eu conseguir fazer essa boa relação de área, você também consegue nota na competência número 3. Professor, por que eu consigo nota na competência 3? Já vimos um pouquinho em sala de aula que a competência 3 ela trabalha justamente com a relação entre as ideias, né? Então, se eu separo uma área do conhecimento e eu consigo fazer uma boa aplicação de área do conhecimento, eu também mostrando no corretor, eu consigo fazer uma boa aplicação de contexto, que é a relação entre as ideias. Então, olha, já tenho 2 ideias a se trabalhar na introdução do meu texto, que é o contexto que eu escolherei para começar a minha redação e a relação desse contexto com o tema da minha prova, certo? E para fechar a introdução, nós temos a apresentação da tese, que é justamente a parte da sua redação em que você localiza o problema a ser resolvido. Este problema, ele será retomado lá na conclusão da sua redação por meio da proposta de intervenção, que é quando você escolhe o ministério correto para trabalhar com a falta de algo para a sociedade. A partir disso, começa a perceber que alguns alunos gostam de trabalhar com uma situação problema, veremos um exemplo para isso hoje, né? E outros alunos preferem trabalhar com 2 situações problemas, que é um para ser desenvolvido no desenvolvimento 1 e o outro no desenvolvimento 2, ou seja, eu já direciono ali os meus 2 parágrafos de argumentação. Lembrando que é critério seu, eu tenho aqui 2 exemplos de redações que tiraram nota 980 e 1000 no Enem, em anos anteriores, e elas trabalham justamente com essa visão de diferença. O importante é o seguinte, você que trabalha com a tese 1, precisa estruturar o seu desenvolvimento por meio de causa e de consequência para fazer essa comprovação dessa tese 1 e dizer que ela realmente existe, né? Que você localizou a falta de consciência da população e você estrutura o seu parágrafo para explicar a falta de consciência.
Caso você trabalhe com a tese 1 e tese 2, aí você já tem a desenvoltura da tese 1 para o desenvolvimento 1 e a tese 2 para o desenvolvimento 2, que é o projeto de texto que você tem. Então, esse projeto ele vai partir do princípio de que a sua introdução ela tenha essas 3 partes para que você consiga a nota máxima de sua competência 2 e competência 3, certo? Olha este exemplo aqui, ó. Em O Mito da Caverna, Platão expôs uma história na qual diversas pessoas se encontravam presas em uma caverna, vendo exclusivamente as sombras nas paredes. Um dos indivíduos, porém, conseguiu se libertar e ver os objetos reais que formavam as imagens vistas quando estava na cavidade. Note que neste primeiro caso, o que nós já temos aqui? Nós já temos a contextualização, vocês percebem? Então, para começar essa redação, o aluno optou por trabalhar o mito da caverna de Platão, que é conhecido por muitos, um mito que é muito usado em redação, não só do Enem, redação da FUVEST. Na prova da FUVEST aconteceu em janeiro, uma das redações que conseguiram a nota máxima exploraram justamente a questão do mito da caverna de Platão para associar a ciência. Tá, professor? Então, tem a primeira parte. Note que agora eu tenho mais 2 partes da minha redação aqui, ó. Nos dias atuais, todavia, acompanhar as notícias circularmente é bem mais simples do que era na alegoria citada. Ou seja, na alegoria não tinha tanta tecnologia, por isso tem a presença do conectivo todavia. As formas de você conseguir informação são mais fáceis hoje que naquela época. Embora haja mais facilidades proporcionadas ao conhecimento cultural, como a televisão e o cinema, há pouca frequência ao segundo, ou seja, as pessoas têm acesso, poderiam conseguir esse conhecimento por meio do cinema, só que existe uma pouca frequência. Logo após a expressão devido, a palavra devido, vocês recordam, quando ela vem na indicação de causa, ela refere-se justamente à indicação de sua tese. Ou seja, logo após a palavra devido, você já mostra para o corretor que a sua tese na sequência. Devido a quê? A alta taxa cobrada pelos ingressos, fator que demonstra a não democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou seja, o aluno vai ter que mostrar que realmente existe uma alta taxa de cobrança dos ingressos para o contexto brasileiro. Vocês sabem que é marcado pela desigualdade social e a partir disso ele vai conseguir gerar uma exemplificação do seu texto. Então, mais uma vez, o que eu tenho no exemplo? As 3 partes que se espera de uma estrutura dissertativa padrão Enem-UFT, que é a contextualização por meio do mito da caverna, a relação disso quando se apresentou o assunto democratização do acesso ao cinema e a apresentação da situação do problema. Foi justamente o que? A alta taxa que é para você assistir um filme, que é a entrada em um cinema, correto? Então essa introdução, ela tem todos os itens que se esperam de uma introdução padrão Enem-UFT. Professor, tem como você mostrar um exemplo para nós de uma redação com 2 teses? Lógico. Ó, o período colonial do Brasil, ao longo dos séculos 16 e 19, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Eu já tenho aqui a indicação de fatos históricos, está percebendo? Quer dizer que, ao invés de começar falando sobre o tema da redação, há uma contextualização, que é uma solicitação da competência número 2, lembra a aplicação diária do conhecimento, e a partir disso eu já vou pensar em uma relação entre esse contexto histórico do período pré-colonial e o assunto da redação. Para isso eu preciso de notar se há uma relação entre as 2 ideias. Olha, embora date séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações em sua origem, imposições de dogmas e violência. Observe que neste exemplo já está meio que desenhada, né, a contextualização, a relação com o tema. No exemplo anterior, há um trabalho de maior aplicação do assunto, com a tese, com a área. Os 2 casos estão certos. O importante é o corretor perceber que existe um contexto, existe uma relação entre esse contexto e o tema e a situação problema ou as situações problemas que você apontará em sua tese. Professor, então a minha tese está na parte final, correto? No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificulta a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Viram que eu tenho aqui 2 teses, viram? A lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar. Tem 2 teses, porém, existe um equívoco. Note que a frase 2, ela não é um contra-argumento para a frase 1.
em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações, que é a imposição de dogmas e violências. Ou seja, a lenta mudança de mentalidade social, o receio de denunciar, dificulta a resolução do problema, não é uma oposição. Então, preciso tomar um cuidado quando eu faço essa relação entre as três partes da minha introdução, para que eu não produza também um sentido que não queria para o meu texto. Tá? Não quer dizer porque eu coloquei as três partes da minha redação na minha introdução que eu fiz a introdução correta. Eu preciso tomar um cuidado para que os elementos coesivos que você consegue notar lá no competência 4, eles consigam fazer esse encaixe e você tenha uma introdução nos moldes que os corretores considerarão adequados para a prova do Enem e para a prova do FT, correto? Então, ó, um beijo, um abraço para vocês e aproveitem para estudar a introdução. É importante porque ela já é a carta de entrada do seu texto. Ela trará para a banca de correção se você conhece a estrutura de prova e de gênero de argumentação ou não. Então, muito capricho, muito cuidado e faça uma introdução conforme se espera pela banca de correção. Certo? Até a próxima, galera!